A paz de Cristo, amados. Daqui é o vosso bem-amado pastor Francisco Seca. Viemos através da emissão A Verdade aportar para os amados a palavra do Senhor. Hoje nós estaremos partilhando a mensagem ligada ao tema O Jumento Robusto. E uma vez que nós estaremos falando sobre muitas das coisas, eu gostaria de convidar já os amados a abrirmos as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 49, no seu versículo 14 e o seu versículo 15, que diz assim: E Zacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. Amados, nós estamos muito interessados em partilharmos com os amados a palavra do Senhor ligado a este tema, porque nós entendemos que dentro do jumento robusto realmente existem muitos mistérios ligados ao nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Jacó começa a abençoar os seus filhos, realmente são também chamadas de bênçãos proféticas, porque no livro de Gênesis, capítulo 49, no seu versículo 1, ele vai dizer de coisas que aconteceriam nos derradeiros dias. Dali entendemos que quando Jacó começa a abençoar os seus filhos, realmente são coisas que viriam a acontecer posteriormente, e são coisas que o Senhor Jesus Cristo viria para cumprir. Entenda, amado, que quando Jacó abençoa os seus 12 filhos, de Ruben até Isacar, são mistérios que o Senhor Jesus Cristo viria para cumprir na sua primeira vinda. E de Dan até Benjamim, são mistérios que o Senhor viria para cumprir na sua segunda vinda. Porque quando nós lemos na bênção de Dan, Jacó vai dizer que Dan será juiz. E quando Jesus Cristo realmente será juiz, Jesus virá como juiz, virá para julgar na sua segunda vinda. Então entenda que essa porção de escritura que nós estamos tomando, falando sobre Zacar e apresentando como jumento robusto, e dizer que realmente é algo que o Senhor Jesus Cristo já veio cumprir, é acto que está diretamente ligado à primeira vinda de Cristo, e é acto que o Senhor Jesus Cristo já tem cumprido. Mas em primeira instância eu quero começar a definir o tema jumento e seguidamente definir a palavra robusto. A palavra jumento é praticamente um animal de casco duro, um animal doméstico de casco duro, que se distingue do cavalo pelo seu pequeno porte e pelas suas longas orelhas, e também pela sua cauda, que tem poucos pelos comparado à cauda do cavalo. E entendemos ainda que realmente o jumento era um animal usado para transporte, tanto de carga de pessoa, e era também um animal usado para no cultivo, na agricultura. O jumento também era um animal muito usado. Por isso, no livro de Deuteronômio, capítulo 22, no seu versículo 10, Deus vai dizer que não colocarás o jumento e o boi a arar a terra junto, a cultivar, ou então a desbravar a terra junto, porque Deus vai dizer que o jugo seria desigual, pelo facto de o jumento e o boi serem diferenciados na sua capacidade, isto é, na sua força e também no seu porte. Entendemos dali que verdadeiramente o jumento era um animal usado para o cultivo. E, amados, entendemos ainda que a palavra robusto quer simplesmente dizer vigoroso, forte, resistente, inabalável. Esses são os possíveis significados que a gente pode trazer aqui sobre a palavra robusto. Alguém de estrutura física muito forte, dizemos que é alguém robusto. Dali dizemos que verdadeiramente o jumento robusto é um animal de fortes ossos, um animal cuja capacidade é isolada, amados. E quando Jacó vai abençoar o seu filho Isacar, vai dizer que Isacar é um jumento de fortes ossos. Amado, entenda que o jumento, ele é um animal de aparência débil, de aparência fraca, de aparência não muito atrativa, mas ele é um animal cuja peculiaridade são os seus ossos. Os seus ossos são fortes, com capacidade de levar cargas, com capacidade de levar
pesos, com capacidade de levar fardos. Entenda, amado, que isso é algo que Jesus Cristo veio e cumpriu na sua primeira vinda. Porque quando Jesus veio na sua primeira vinda, ele veio com uma aparência débil. Ele não veio, queridos e amados irmãos, naquela medida que os judeus lhe esperavam. Porque os judeus esperavam que o ungido de Deus viesse de forma gloriosa, com esplendor. Isso está ligado à segunda vinda de Jesus Cristo, Mateus capítulo 24. Mas na sua primeira vinda, ele veio tal como um jumento. Ele veio com uma aparência, queridos e amados irmãos, não a chamar tanta atenção. Por isso é que o livro de João capítulo 1, no seu versículo 11 e o seu versículo 12, a Bíblia vai dizer-nos claramente que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Não o receberam pelo fato dele vir com uma aparência não muito atrativa. E foi dessa forma que Jesus Cristo veio. Ele veio tal como um jumento, mas só que dentro dele, a Bíblia diz, habita corporalmente a plenitude da divindade. Quer dizer que dentro dele existia força, existia poder, existia capacidade de levar os pesos pesados, os fardos da humanidade. Embora que a sua aparência era tal igual como a de um jumento, mas por dentro, aleluia, dentro do jumento nós encontramos que os seus ossos são fortes. Da mesma forma que dentro de Jesus nós encontramos a capacidade de levar cargas, a capacidade de levar pesos pesados. Entendemos ainda, amados, que Deus apresentou isso de várias formas. Mesmo no tabernáculo, quando nós olhássemos para o tabernáculo por fora, nós viríamos que o tabernáculo era algo um pouquinho muito estranho, porque ele estava coberto com peles de animais e tudo mais. E não só, mas para nós realmente avaliarmos o valor do tabernáculo, era necessário que nós entrássemos para dentro do tabernáculo, porque o santuário do tabernáculo era todo coberto, era todo ele coberto de ouro, e o ouro fala da divindade, o ouro fala da glória. E nós vemos que o Senhor Jesus, quando ele vem na sua primeira vinda, ele vem como um jumento, aparentemente débil, aparentemente fraco, sem muita beleza exterior, mas por dentro habitava corporalmente a plenitude da divindade. Mesmo hoje, amados, a igreja, alguns olham para a igreja tipo que é um povo fraco, mas por dentro, amado, porque a Bíblia diz no livro de 1 João 4,4 que maior é aquele que habita, que está dentro de nós, do que aquele que está no mundo. Quer dizer que como um jumento, sendo nós o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, como um jumento por fora fraco, mas por dentro, queridos e amados irmãos, nós somos fortes, porque por dentro realmente nós somos fortes pelos ossos capazes de levar cargas, ossos capazes de levar pesos pesados. Ainda mesmo o povo de Israel foi representado desta forma no Antigo Testamento. Quando você viria o povo por fora, você talvez poderia dizer que o povo é fraco, mas se você tivesse necessidade de ver a glória e a força do povo de Israel, era necessário que você entrasse para dentro do tabernáculo, e você viria o povo representado pelos 12 pães sobre a mesa de proposição. Pães esses que eram mudados semanalmente. Os pães eram pães de vigor, pães de vida. Mas por fora você viria o povo de Israel como se fraco, mas por dentro ele era realmente um povo forte, porque Deus estava presente naquele povo. E, amado, entendemos ainda que o jumento realmente era um dos animais que raras famílias, o povo raras famílias não teriam um jumento. Vemos que José e Maria, que eram pais humanos de Jesus, embora pobres, mas eles tinham um jumento. E a Bíblia nos concede uma grande informação no livro de Números, capítulo 31, quando o povo de Israel vai à batalha contra o povo, os midianitas. A Bíblia diz que eles levam como espólio de guerra 61.000 jumentos. Então dali entendemos que a quantidade de jumentos em meio ao povo de Israel era realmente grande. E entenda ainda
amado, que o jumento realmente fala do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o jumento, ao morrer, ele era levado para fora da cidade e o seu enterro era sem qualquer cerimônia. E nós obtemos essa informação a partir da Bíblia mesmo, no livro de Jeremias, capítulo 22. Jeremias 22. A partir do seu versículo 18 eu vou ler. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá: não lamentarão por ele, dizendo, ai, irmão meu, ou ai, minha irmã. Nem lamentarão por ele, dizendo, ai, Senhor, ou ai, majestoso. Em sepultura de jumento o sepultarão, arrastando e lançando para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Daqui, amado, nós conseguimos obter informação de que o jumento, quando o jumento era enterrado, ou quando o jumento ia para morrer, ele era levado para fora da cidade e o seu sepultamento era sem qualquer cerimônia. E entenda, amado, porque a Bíblia vai dizer ali que Joaquim, nesse caso, ele morreria fora de Jerusalém, e Jesus Cristo disse que nenhum profeta realmente teria que morrer fora de Jerusalém, mas nós vemos muitos profetas morrendo fora de Jerusalém. Mesmo ele, Jesus, que havia engolido todos os profetas dentro dele, ele também morreu fora de Jerusalém. Agora, queridos e amados irmãos, guarda realmente um mistério quando o Senhor vai dizer que não é bom, não é digno que um profeta morra fora de Jerusalém. Que Jerusalém, se ele, até mesmo o verdadeiro profeta, morreu fora de Jerusalém. Mas, amado, entenda algo, porque nós prometemos sempre que viremos falando decorticadamente acerca de algumas temáticas que a gente deixa no ar. E nós viremos para falar sobre o facto de um profeta não morrer fora de Jerusalém. O que é Jerusalém aqui, amados? Então, entenda algo. O jumento, quando ia para morrer, ele era levado para fora da cidade e sepultado sem qualquer cerimônia. E nós encontramos isso manifesto na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele também foi levado para fora da cidade, onde ele morre, e o seu sepultamento foi sem qualquer cerimônia, justamente como um jumento. Entenda, amado. E outro facto, 1 Reis capítulo 1, a partir do versículo 33 até o versículo 40, a Bíblia nos diz que quando Salomão ali fora para ser ungido e aclamado rei, ele foi até Gion montado sobre um jumento. Montado sobre um jumento. E isso se equipara, faz um paralelo com a entrada triunfal do nosso Senhor Jesus Cristo dentro de Jerusalém. Porque quando Jesus Cristo entra em Jerusalém, ele entra também montado sobre um jumento, tal como Salomão. Mas entenda que Salomão foi ungido e aclamado rei em Gion. Jesus Cristo foi aclamado rei em Jerusalém. Existe, queridos e amados irmãos, um grande paralelo e uma grande ligação, porque Gion era realmente o segundo braço daquele rio que nos falam no livro de Gênesis. Eu vou ler o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 12, a partir do seu versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havila, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bdelio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Idekel. A palavra Idekel quer dizer tigre. Então esse rio Idekel é rio Tigre. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o rio Eufrates. Amado, entenda que quando Salomão vai ser ungido, ele vai nas bordas do rio Gion. E ele vai naquele lugar, amados irmãos, montado sobre um jumento. Ele vai justamente montado sobre um jumento,
desculpa, ele vai justamente montado sobre um jumento e ele chega ali onde ele é aclamado rei e é também, portanto, ungido rei em Gion. Mas nós vemos isso se cumprir na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, porque quando Jesus Cristo ele vai entrar em Jerusalém, ele já não foi em Gion, Jesus Cristo agora vai em Jerusalém. Entenda, amado, que quando nós lemos no livro de 2 Crônicas, foi o rei Ezequias que mudou o curso do rio Gion, tapando algumas fontes do manancial do rio Gion, tapando a sua fonte, mudando o curso até Jerusalém. E esse canal, esse curso que foi mudado pelo rei Ezequias, é chamado também de canal de Ezequias. Entenda, amado, que Salomão foi até o rio Gion, mas Jesus já não foi necessário ir até o rio Gion, foi a Jerusalém, porque no momento em que Jesus Cristo entra em Jerusalém, o rio Gion já entrava por Jerusalém. O canal, quer dizer, as águas do rio Gion já entravam ali em Jerusalém. Por isso o Senhor já não foi em Gion, ele vai agora em Jerusalém, porque as águas de Gion já entravam por Jerusalém. E entendemos, amados, que realmente o Senhor Jesus Cristo ele entra montado sobre um jumento para cumprir a profecia de Zacarias capítulo 9, no seu versículo 9. Isso se cumpre em Lucas capítulo 19, versículo 30 até o seu versículo 35. O Senhor Jesus Cristo faz isso, cumprindo, portanto, a porção de escritura de que realmente ele é o verdadeiro filho de Davi, que ele é o verdadeiro Shalom, que ele é o verdadeiro Salomão, porque é ele que é o verdadeiro rei da paz, é ele que é a paz, é ele, querido e amados irmãos, que vem para cumprir tal escritura, e ele vem montado sobre um jumento para mostrar que a sua primeira vinda seria uma vinda de paz, seria uma vinda para salvar. E nós, amados, dizemos sempre que jumento é para a paz e cavalo é para a guerra. Quando o Senhor Jesus Cristo vir na sua segunda vinda, quando nós lemos, amados, no livro do Apocalipse, nós vemos a manifestação do Senhor sobre cavalo e dizemos que ali o Senhor vem para vingar, ali o Senhor vem realmente para guerrear. Mas quando ele vem na sua primeira vinda montado sobre jumento, ele, querido e amado irmão, estava cumprindo, querido e amado irmão, a sua primeira vinda, ele estava a vir para a paz. E nós dissemos, dali descartamos todas as possíveis interpretações que vêm para dizer que não, Jesus Cristo vindo montado sobre o jumento, entrando em Jerusalém, é a segunda vinda. Irmão, descartamos tudo isso porque não existe cunho bíblico algum para nós aceitarmos que realmente a entrada triunfal de Jesus Cristo sobre o jumento está ligada a alguma segunda vinda, porque ele fez isso para cumprir Zacarias capítulo 9, no seu versículo 9, que eu estarei lendo para os amados. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. A entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém realmente figura a primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E, amado, entenda ainda que Gênesis capítulo 49, no seu versículo 15, a Bíblia vai dizer que ele baixa o seu ombro. É necessário que nós entendamos que baixar o ombro não pode ser entendido em Kikongo. É necessário, amados, que nós possamos desmistificar o que é baixar o ombro. Primeiro, no exército, a patente é colocada onde? Justamente no ombro. Desculpa, justamente no ombro. Arão, quando ele servia a Deus dentro do tabernáculo, onde é que realmente um dos lugares, porque o povo de Israel dentro do tabernáculo foi apresentado de três formas. Sobre a mesa,
a mesa de proposição, onde estavam os 12 pães, fala das 12 tribos. Sobre o peitoral no éfode, fala também das 12 tribos. E sobre as duas pedras ônix que se encontravam nas ombreiras do éfode, também ali falam das 12 tribos. Mas entenda, amado, aí não é ainda o facto, mas entenda, amado, que Arão levava a carga, a responsabilidade do povo sobre os seus ombros. Então dali começamos a entender que verdadeiramente o ombro fala da autoridade. E quando nós lemos Isaías capítulo 9 no seu versículo 6, em que a Bíblia vai dizer que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Entenda, amado, que esse era um anúncio que era normalmente feito dentro de um quadro de casamento. Quando o homem dava todo o dote à família da mulher, e a questão do dote estava tudo resolvido, a mulher vinha forrada com o véu. E quando ele entregava o dote e tudo estava resolvido, ele então tirava o véu do rosto da mulher, colocava sobre o seu ombro e anunciava-se dizendo que o principado está sobre o seu ombro. Quer dizer que ele agora tem autoridade sobre a mulher. É acto que Jesus Cristo veio cumprir, é acto que Jesus Cristo veio fazer, porque quando ele estava na cruz, quando ele vai dizer tudo está consumado, a Bíblia diz que o véu do templo rasgou. Quer dizer que ele pagou o dote, pagou o preço, e ele nos comprou, e ele passou a ter autoridade sobre nós. Por isso é que o véu do templo foi retirado e colocado sobre o seu ombro. E portanto, queridos e amados irmãos, eu acredito pelo Espírito Santo que foi feito o anúncio, o principado está sobre os ombros dele. E nós agora nos encontramos sobre o domínio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o ombro realmente fala da autoridade. Então, baixar o ombro realmente quer dizer se humilhar. Porque Filipenses capítulo 2, no seu versículo 7, Filipenses 2, 7. Oh Jesus. Filipenses 2. Vou começar a partir do versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Está aqui. É aqui onde se explica, amado, baixar o ombro para acarretar. Quer dizer que ele baixa, ele é o jumento robusto que baixa os seus ombros para acarretar. Fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Vemos, queridos e amados irmãos, que Jesus Cristo ele é o verdadeiro jumento robusto, que aceitou se humilhar, deixou o seu poder, deixou, queridos e amados irmãos, a sua autoridade, aceitou humilhar-se, ser servo e poder fazer um serviço, queridos e amados irmãos, de expiação, fazer um serviço de levar as cargas, fazer um serviço de levar, queridos e amados irmãos, os fardos. E ali se cumpre Mateus capítulo 11, versículo 28, em que ele mesmo diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos darei alívio. Ele é que nos concede repouso, ele é o jumento robusto, é ele que baixou seus ombros e levou as nossas cargas, é ele que baixou os seus ombros e levou os nossos pecados, é ele que baixou os seus ombros e levou as nossas enfermidades. Isaías capítulo 53, a partir do versículo 4, a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre o jumento robusto, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mateus capítulo 8, versículo 17, a passagem de Isaías 53 é ratificada, e ainda 1 Pedro 2, no seu versículo 24, ratifica Isaías capítulo 53, em que nos deixam realmente claro de que Jesus Cristo ele é o jumento robusto que aceitou
baixar os seus ombros e levar os nossos fardos, levar os nossos pesos. Livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz que Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição no nosso lugar. Quer dizer que Ele aceitou baixar, Ele aceitou levar os nossos pesos, Ele aceitou levar as nossas cargas, queridos e amados. Todas as maldições descritas no livro de Deuteronômio, capítulo 28, em que Deus disse que se o povo lhe pudesse desobedecer, ele podia manifestar aquelas maldições, enfermidades e tudo mais, se manifestariam no meio do povo. Jesus Cristo levou. Ele levou sobre si, carregou sobre si as maldições que a lei nos imputava. Amado, ele pagou a cédula que era contrária a nós, que o livro de Colossenses diz que ele cravou-a na cruz, ele pagou a dívida que realmente estava, queridos e amados irmãos, sobre nós. Ele levou sobre si o peso, ele acarretou. Ele é o verdadeiro jumento robusto. Ele carregou as maldições, ele carregou o sofrimento, ele carregou a dor, ele carregou os nossos pecados sobre si. Por isso, receba o perdão do Senhor, receba a cura do Senhor em nome de Jesus. Seja curado, seja perdoado, porque Ele levou as nossas cargas. E a Bíblia vai dizer que ele reconhece o lugar do descanso e Ele leva as pessoas para esse descanso. E entendemos que através de Mateus 11, 28, que é nele mesmo em que o descanso se encontra. Porque Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos darei alívio, que eu vos darei descanso. Quer dizer que é dentro dele onde realmente se encontra o repouso. E para nós entendermos perfeitamente isto, nós aterrizamos em alguns pensamentos, filosofias judaicas que dizem que, segundo os judeus, os sábios judeus dizem que o epicentro do planeta Terra é Israel. O epicentro de Israel é Jerusalém. O epicentro de Jerusalém é o templo. O epicentro do templo é o lugar santíssimo. E o epicentro do lugar santíssimo é a Arca da Aliança. E entenda que a Arca da Aliança fala da vida, amado. A Arca da Aliança realmente fala da vida, fala do perdão. Era ali onde era colocado sobre o propiciatório sangue para que o povo pudesse alcançar o perdão. E entenda, amado, que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no lugar santíssimo, no dia 10 do sétimo mês, que era praticamente chamado como o dia do perdão ou o dia da expiação, em que ele entrava e colocava o sangue sobre o propiciatório, e depois dele fazer a intercessão, alcançar o favor de Deus, ele saía e informava os sacerdotes de que ele alcançou a aprovação, e os sacerdotes tocavam a trombeta no ano 49, nesse caso, anunciando o 50º ano, que é o ano do jubileu, porque o ano do jubileu fala da libertação. Mas antes da libertação é necessário um sacrifício. É necessário que o sacrifício seja, queridos e amados irmãos, manifesto, para que depois a liberdade possa ser anunciada. E onde é que o perdão, queridos e amados irmãos, de onde é que o perdão era obtido? A partir do propiciatório na Arca da Aliança. E era justamente ali, queridos e amados irmãos, que é o centro onde realmente o povo alcançava o perdão, alcançava o descanso. E a Arca da Aliança, tanto o templo, fala do nosso Senhor Jesus Cristo. É dentro dele, é dentro deste templo onde realmente nós alcançamos o descanso, queridos e amados irmãos. Jesus Cristo leva a maldição sobre ele. Ele leva os pesos pesados sobre ele. Ele acarreta por nós os nossos sofrimentos. Ele acarreta por nós as nossas maldições e os nossos pecados. Quer dizer que nós entendemos que ele toma o nosso lugar. Ele toma o nosso lugar. Em vez de nós acarretarmos a nossa maldição, ele acarreta no nosso lugar. Em vez de nós levarmos os nossos pecados, ele levou no nosso lugar. E daqui, queridos e amados irmãos, começa a nos abrir algumas ideias mais em que nós estaremos partilhando com os amados. Eu vou ler no livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo... A partir do versículo 17.
E Adão disse: porquanto deixa ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás da erva do campo. Vou ler agora no livro de Gênesis, capítulo 9, a partir do versículo 21. Vou juntar essas passagens para realmente fazer sair um pensamento. Ok. E bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda, e viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafete uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho e soube o que o seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafete e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Glórias a Deus. Eu vou juntar com mais uma outra passagem, livro de Gênesis, capítulo 41. Gênesis 41, versículo 25, que diz assim: então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou a Faraó. Amado, entenda algo. Quando Faraó sonha, a Bíblia diz que ele sonha, em primeiro lugar, ele vê 7 vacas gordas comendo pasto. E depois aparecem 7 vacas magras, feias de aparência. Elas vêm e aniquilam, matam as 7 vacas gordas. E ele acorda do seu sono estranho, assustado. Ele volta a dormir e ele vai sonhar de novo. E ele, dessa vez, ele vai ver 7 espigas de milho bonitas, com vigor e vida. E depois, no mesmo pé, ele vai ver nascendo 7 espigas feias queimadas do vento oriental, que vão, portanto, aniquilar as 7 primeiras espigas de boa aparência. E quando José vai interpretar o sonho, José vai dizer que o sonho é apenas um. Deus simplesmente mostrou 2 vezes. Deus primeiro mostrou em forma de animal, depois Deus mostrou em forma de árvore. Mas verdadeiramente o pensamento era único. Porque quando José vai interpretar o sonho, verdadeiramente a Bíblia nos vai deixar claro, queridos e amados irmãos, que ele vai dizer que as 7 vacas gordas, ou então as 7 espigas de milhos vivas, de boa aparência, falam de 7 anos de abundância. E as magras e as queimadas do vento oriental realmente falam de 7 anos de escassez. Quando ele interpreta, ele fala que Deus simplesmente falou uma coisa só. Primeiro ele mostra em forma de animal, depois ele mostra em forma de árvore. Vou agora começar a voltar para pegar Gênesis capítulo 3 e Gênesis capítulo 9. Entenda algo. Deus mostra, queridos e amados irmãos, a Adão no meio das árvores. Deus vai lhe interditar uma árvore. Deus vai dizer que do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal tu não comerás. Amado, Deus no meio das árvores interdita uma árvore. A Noé, no livro de Gênesis 9, Deus vem agora e lhe diz: vais comer de todos os animais, mas no meio dos animais Deus vai interditar, amado, Deus vai interditar o sangue. Entenda que Deus está falando praticamente a mesma coisa. Primeiro ele mostrou em forma de árvore e interditou no meio das árvores uma árvore. Depois mostrou em forma de animais e interditou no meio dos animais algo no meio dos animais, que é o sangue. Entenda, amado, que quando Adão come da árvore que Deus havia proibido para não comer, fica nu. Quando Noé também bebe do vinho, que é o sangue, que Deus havia interditado no meio dos animais para não beber, queridos e amados, Noé também fica nu. Estamos a ver que existe similaridade entre os 2 casos. E entenda ainda algo. Quando Adão come do fruto proibido, quando Adão come do fruto proibido que Deus havia dito não podes comer e tudo mais,
quando ele come, Deus acrescenta a interdição no meio das árvores. Deus vai dizer, olha, já que ele comeu da árvore do conhecimento, do fruto do conhecimento, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vamos impedir que ele coma da árvore da vida. Quer dizer, Deus acrescenta a interdição no meio das árvores. Quando Noé também bebe do vinho, que é o sangue, Deus vai vir, vai acrescentar no meio dos animais, vai acrescentar uma outra interdição. Livro de Levítico. Levítico capítulo 3, versículo 17 diz assim: Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura, nem sangue algum comerás. Queridos amados irmãos, entendemos dali que quando Noé bebe do sangue, quando ele come do sangue, quando ele bebe do vinho que é o sangue, Deus acrescenta a interdição que é a gordura. Entenda que as coisas estão a se repetir. E quando Deus vem para amaldiçoar o homem, em vez de Deus amaldiçoar o homem, Deus amaldiçoa a terra. Porque Deus vai dizer, maldita será a terra e a terra vai produzir espinhos. Quer dizer, em vez de Deus amaldiçoar Adão, Deus está a amaldiçoar a terra. E nós vamos ver no caso de Noé. Em vez de Noé amaldiçoar Cã, que viu a sua nudez, que pecou contra ele, em vez dele amaldiçoar Cã, ele amaldiçoa Canaã. Então vemos que tanto a terra quanto Canaã são tipos do Senhor Jesus Cristo, que estão a levar a maldição no lugar de outrem. Porque foi Adão quem pecou contra Deus, mas Deus amaldiçoou a terra. Foi Cã que viu a nudez de Noé, mas Noé amaldiçoou Canaã. Então vemos de forma clara, amado, que é a terra que está sendo amaldiçoada no lugar de Adão. E é a terra que produz espinho. E entendemos que quem realmente produziu espinho, presta atenção, a terra que verdadeiramente produziu espinho é o nosso Senhor Jesus Cristo, que produziu espinho sobre a sua cabeça, porque ele subiu sobre a cruz, a Bíblia diz, coroado com uma coroa de espinho. Quer dizer que ele é a terra que produziu espinho. Quer dizer que é ele quem levou a maldição adâmica. É ele quem levou, queridos e amados irmãos, sobre si. É ele quem levou os pesos sobre si. É ele quem levou no lugar de Adão. Quer dizer que em vez de nos levar, ele levou no nosso lugar. E entendemos ainda, amados, no caso de Canaã. Canaã é ele que está a levar a maldição no lugar de Cã. Seria Cã a ser amaldiçoado. Seria Cã a levar os pesos. Seria Cã a levar os fardos. Mas Jesus Cristo é ele que é o verdadeiro Canaã, que leva os pesos, a maldição no nosso lugar. Por isso é que Gálatas capítulo 3, versículo 13 vai dizer que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Ele fez-se maldição. Ele levou o peso sobre si. Em vez de nós levarmos, ele levou no nosso lugar. Queridos e amados irmãos, por isso seja livre, receba o perdão de Deus, que nos é acessível através da morte vicária do nosso Senhor Jesus Cristo, a morte substitutiva. Ele substituiu-nos, ele tomou o nosso lugar e levou, queridos e amados irmãos, as dores, os pesos, os fardos sobre si. Ele é verdadeiramente o jumento robusto. Entenda, amado, que no livro de Mateus capítulo 20, versículo 28, Jesus Cristo vai dizer que eu vim para servir, não para ser servido. Ele vem para servir, ele vem para servir as pessoas, não para ser servido. E no livro de João capítulo 13, quando ele vai lavar os pés dos discípulos, é realmente para explicar, para demonstrar que ele veio para servir. A Bíblia diz que ele estava sentado no seu lugar. Sentado no seu lugar, entenda, amado, preste atenção. Ele estava sentado no seu lugar e ele vai levantar do seu lugar, vai retirar as suas roupas de glória, as suas roupas de honra, e vai colocar de lado. E ele vai, queridos e amados irmãos, colocar uma roupa de servo, vai pegar uma banheira, vai colocar água e vai passar a fazer um trabalho de servo. Amado, entenda que só o fato dele deixar, queridos e amados irmãos, levantar, tirar as suas vestiduras e baixar e fazer um trabalho de servo, queridos e amados irmãos, isso explica a saída dele dos céus à terra.
Porque o fato dele se levantar da cadeira é se levantar do trono, se despojar. É isso que Filipenses diz, que ele era Deus, mas ele não ousou, se humilhou. Quer dizer que ele retirou as vestiduras, queridos amados irmãos, colocou de lado, se despojou da autoridade, se despojou, queridos amados irmãos, aleluia, do seu nível. E ele aceitou descer para fazer um trabalho de servo. E a Bíblia diz claramente que ele lavou os pés dos discípulos. Quer dizer que ele largou os seus, desceu, veio fazer um trabalho. E depois dele terminar de purificar a humanidade, depois dele terminar de nos lavar, depois dele terminar de nos santificar, a Bíblia diz que ele volta novamente, coloca as suas vestiduras e senta no seu trono. Presta atenção, porque ali está a primeira vinda de Cristo, o trabalho que ele fez através da cruz e a sua aceição aos seus quando ele volta novamente e se senta no trono. Está ali, queridos e amados irmãos, no livro de João capítulo 13. Mas entenda algo ainda. A Bíblia diz-nos claramente que quando Jesus vai para lavar a Pedro, Pedro lhe vai dizer: Senhor, não podes me lavar tu, eu é quem seria e tudo mais. Jesus vai lhe dizer: olha Pedro, se tu não aceitares que eu te lava, você não terá pacto comigo. E Pedro vai dizer: então Senhor, lava-me todo o corpo. E o Senhor vai lhe dizer que quem já está lavado não precisa lavar muito, não precisa lavar outra parte senão somente os pés. O Senhor diz: quem já está lavado, quer dizer que eles já haviam sido lavados. Agora era necessário somente que eles fossem lavados os pés, para que eles pudessem ser acolhidos naquela dispensação que o Senhor Jesus Cristo já estava lhes fazendo entrar. Quer dizer que eles já haviam sido lavados. O que é isso? Foram lavados no batismo de João, que era o primeiro batismo onde eles passaram. E o Senhor simplesmente lhes recebe, lhes lava os pés para lhes receber em casa. Porque normalmente era assim. Era um costume dos judeus, quando alguém ia para a casa de outrem, ele banhava-se, preparava na sua casa, lavava-se, e ele saía e ia até a casa desta pessoa. E quando ele chegava até a casa dessa pessoa, antes que essa pessoa lhe receba, era necessário que esta pessoa mandasse lavar os pés ao seu convidado. Era necessário que ele fosse lavado os pés para que ele, portanto, pudesse ser acolhido na casa. E Deus já havia mostrado isso, queridos e amados irmãos, no Antigo Testamento. Porque quando o povo de Israel sai do Egito, eles depois vão entrar pelo deserto para marcharem. Mas entenda que quando eles saem do Egito, eles passam pelo Mar Vermelho. E no livro de Coríntios capítulo 10, Paulo vai explicar que quando eles passam pelo Mar Vermelho, era o batismo. Eles foram lavados, eles foram purificados, eles foram, queridos e amados irmãos, batizados no Mar Vermelho. Eles passam pelo Mar Vermelho, entram no deserto, marcham. Só que durante esse período de marcha eles sujam os seus pés. E quando eles chegam nas bordas do Jordão para passar para Canaã, Canaã é a casa onde Deus deveria lhes receber. Era portanto necessário que eles fossem lavados os pés. Eles já haviam sido lavados todo o corpo ali pelo batismo no Mar Vermelho. Agora era somente necessário que eles fossem lavados os pés. Por isso é que no Jordão era necessário que os sacerdotes colocassem os pés no Jordão, e portanto o Jordão se abriria e eles podiam ser, queridos e amados irmãos, acolhidos no outro lado, que é Canaã. Entenda, talvez você pode dizer: mas pastor Francisco, nem todo o povo colocou os pés na água. Entenda, amado, que a casa de Israel é a casa de sacerdotes. Por isso mesmo nós, a Bíblia diz que através da cruz o Senhor fez de nós um reino de reis e sacerdotes. Quer dizer que todos nós agora somos sacerdotes. Quer dizer que os sacerdotes pisaram nas águas representando todo o povo. Então, era necessário que eles simplesmente fizessem que eles fossem lavados os pés, porque eles estavam sendo acolhidos na casa. E quando Jesus Cristo faz aquela cerimônia, realmente é para lhes receber nessa nova dispensação em que nós estamos, em que o Senhor Jesus Cristo nos fez entrar. Esperamos que nós tenhamos deixado claro a explicação de que quem já está lavado só precisa de lavar os pés. Que Deus realmente vos possa abençoar. Entenda, querido e amado irmão, que Canaã, que realmente fora amaldiçoado no lugar de Cã, ele era o quarto filho
de Cã. Ele era o quarto filho. E quando nós falamos do número 4, o número 4 fala da libertação e fala do libertador. Entenda, amado, que em vários lugares Deus realmente nos mostra isto. Vemos, aleluia, quando nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai ir para ir libertar Lázaro da morte. Ele vai logo no quarto dia. A Bíblia diz já se faz 4 dias. E ele vai ir ressuscitar Lázaro no quarto dia. Dali entendemos que realmente ele vai para libertar. E a libertação se faz logo no quarto dia. Porque o quarto dia realmente fala do libertador e fala da libertação. Quer dizer que esse Canaã, que é o quarto, que realmente leva sobre ela a maldição, fala do verdadeiro libertador, fala do verdadeiro quarto filho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que se manifesta para vir nos aportar tanto a libertação, e ele mesmo é o libertador. Entendemos ainda a partir do livro de Daniel capítulo 3 no seu versículo 25, que quando os amigos de Daniel são colocados dentro da fornalha, e daqui sintetizamos sempre que Daniel não estava, para não dizer não, era um quadro, não, Daniel não estava, porque Daniel estava na casa real. Daniel estava dentro da casa real e os seus amigos foram colocados dentro da fornalha. É também um tipo do arrebatamento. Quero dizer que Daniel é a primícia dos arrebatados, que estão já nos céus, nesse caso, passando pelo tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. E portanto os 3 amigos de Daniel representam aqueles que vão ficar, que vão passar pela grande tribulação durante 7 anos. E você sabe que o forno havia sido aquecido 7 vezes. Essas 7 vezes que o forno foi aquecido, não entenda em que Congo, quer realmente dizer acerca dos 7 anos do período de tribulação. Entenda ainda, amado, que a Bíblia diz que quando eles são colocados 3 dentro da fornalha, aparece o quarto homem. E o rei realmente vai testemunhar que o quarto homem tem a aparência do Filho dos Deuses. Quer dizer, o quarto homem tem a aparência do Filho de Deus, porque ele é o quarto homem que vem para manifestar a libertação. Vemos ainda, amados, que quando Davi vai ser enviado por Jessé no campo de batalha, a Bíblia diz que os 3 irmãos de Davi já estavam lá em frente no campo de batalha, mas eles não conseguiam dar vitória, dar libertação, dar o favor, manifestar o descanso para o povo. Nenhum deles conseguia. Quer dizer, os 3 que estavam lá em frente não conseguiam. A Bíblia diz que Jessé enviou Davi. Quer dizer que quando Davi vem e se apresenta no campo de batalha, Davi se apresenta como o quarto filho de Jessé. E é exatamente ele que aporta o favor para o povo, porque é ele quem vem e vence Golias e concede o repouso, concede a libertação, concede a liberdade, concede o favor para o povo de Israel. E amado, entenda que realmente Golias representa Satanás, porque no livro de Apocalipse nos falam que a besta, o número da besta é 666. E se você ler no detalhe dos armamentos de Golias, a Bíblia nos fala de 600 ciclos, depois nos fala mais de 600 ciclos pela segunda vez. E entenda que Golias era um homem, e o homem é obra do 6º dia. Quer dizer, vemos ali a repetição de 3 6. O primeiro 6, o segundo 6 e o terceiro 6. Pode também conferir os detalhes na estátua de Nabucodonosor, que tinha uma altura de 600 côvados, largura de 6 côvados, e era a estátua de um homem. Vemos ali a repetição de 3 6, queridos e amados irmãos. 3:6 quer dizer que tanto Golias quanto Nabucodonosor realmente são tipos do anticristo, são tipos de Satanás, porque eles dois levam o número 666. Já no Antigo Testamento Deus já havia, queridos e amados irmãos, demonstrado. É só ir ler essas passagens e ir conferir, porque nós pregamos Bíblia. Entenda, amado, que quando
Davi, ele se apresenta no campo de batalha, ele se apresenta como quarto. Quer dizer que os 3 primeiros não conseguiram dar liberdade ao povo, que são a lei, os salmos e os profetas. Era necessário que o quarto, que é a graça, viesse para conceder, portanto, libertação para o povo. Davi se apresenta, queridos e amados irmãos, como quarto, e é ele quem concede libertação para o povo. Deus apresentou isso de várias formas, ainda no livro de Gênesis, capítulo 38, Judá tomou seu filho e deu ele a uma mulher chamada Tamar. Não conseguiu manifestar filho a Tamar, e ele morre, Tamar é tomada e é concedida para Onã, para que, portanto, Onã pudesse cumprir a lei do levirato, a lei de direito do cunhado. E Onã não queria dar filhos a Tamar. Deus, portanto, matou. E se ela era menor de idade, não poderia ser concedido a Tamar. Quer dizer que vemos que os 3 primeiros filhos, eles foram incapazes de manifestar o filho. Não conseguiram manifestar o filho a mulher. Era necessário que, portanto, o pai, que é Judá, viesse entrar em Tamar como filho. E é ele quem realmente veio manifestar, queridos e amados irmãos, o filho a Tamar. Ele aparece como quarto homem. Ele aparece como quarto homem. É ele quem aparece e que realmente manifesta o filho para Tamar. E Judá, ele era o 4º filho de Jacó. Queridos e amados irmãos, tudo isso não são coincidências. Realmente o número 4 fala da libertação e do libertador. A lei, os salmos e os profetas não deram, queridos e amados irmãos, a salvação. Por isso Jesus Cristo vai dizer no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 44, convinha que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei, nos salmos e nos profetas. Quer dizer que ele veio para explicar a lei, os salmos e os profetas. E queridos e amados, quando nós lemos no livro de Hebreus capítulo 10, a Bíblia diz que sacrifícios e holocaustos não quiseste, fizeste de mim um corpo. Quer dizer que é Jesus Cristo ele mesmo que veio realmente para nos conceder a libertação. E nós somos da 4ª geração, porque existem 3 grupos, 3 grandes grupos de gerações na Bíblia, desde Abraão até Davi, de Davi até a deportação para a Babilônia, da deportação para a Babilônia até Cristo, 3 grupos de geração, e de Cristo até nós, esse é o 4º grupo, porque nós somos o grupo, da liberdade. Por isso é que Jesus Cristo disse que até que ele venha, essa geração não há de passar, porque nós somos da 4ª geração. Nós somos da mesma geração que Paulo, somos da mesma geração que Pedro, somos da 4ª geração. Quer dizer que até quando Jesus Cristo voltar, essa geração está a continuar. Somos a geração da liberdade. Entenda, queridos e amados irmãos, ainda que a luz do primeiro dia, ele veste corpo no 4º dia. Eu estou no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 16, em que Deus manifesta a luz dentro de um corpo. E dizemos que quando a luz se manifesta dentro de um corpo, realmente é para fazer um trabalho, é para iluminar a terra. A terra aqui, queridos e amados irmãos, é tido como o homem. Quer dizer que a luz veste corpo no 4º dia. Quer dizer que é o nosso Senhor Jesus Cristo que veio, vestiu o corpo para vir, portanto, fazer um serviço, para vir nos iluminar, para vir, queridos e amados irmãos, nos retirar da escuridão. E daqui, queridos e amados irmãos, acabamos por entender que realmente o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o verdadeiro Canaã, ele é o verdadeiro jumento robusto que leva as cargas, ele que leva as maldições sobre ele. Queridos e amados irmãos, vou ler o livro de Êxodo, capítulo 15, a partir do versículo 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele chamou o Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Querido e amado irmão, a Bíblia diz que na marcha do povo de Israel, eles chegam num lugar que é chamado de Mara, e eles chegam ali e não podiam beber as águas porque as águas eram amargas. A palavra Mara é realmente uma palavra hebraica que quer dizer amargo. E eu lembro desta palavra porque Ruth, no livro de Ruth, Naomi foi chamada este nome quando ela volta de Belém
quando ela volta de Moabe para Belém, as mulheres chamam ela de Naomi, e ela vai dizer que não me chame de Naomi, chama-me de Mara, porque realmente tenho vivido tantas amarguras, uma vez que o nome Naomi quer dizer doçura. Mas, amado, entendemos que eles chegam naquele lugar e encontram as águas daquele lugar eram amargas. E para explicarmos águas amargas, abrimos o livro de Números, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a cabeça da mulher e a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes. Porá sobre as suas mãos a água amarga que traz consigo a maldição, estará na mão do sacerdote. Dali entendemos que águas amargas portam consigo a maldição. Entendemos que uma vez que naquelas águas se encontrava uma amargura, quer dizer que a maldição estava, queridos e amados irmãos, sobre as águas. E o povo vai dizer a Moisés que precisavam de beber água, que aquelas águas não davam condições para serem bebidas. Moisés vai clamar ao Senhor e, portanto, Deus vai dizer a Moisés para que ele pudesse pegar uma árvore e colocar nas águas, para que então as águas pudessem ser purificadas, para que as águas pudessem ser limpas. Entendemos, amados? Ligamos, queridos e amados irmãos, Êxodo capítulo 15, a partir do versículo 23, com Números capítulo 5, versículo 18, para explicarmos que águas amargas quer dizer águas que contêm maldição. Agora, para explicarmos águas, é necessário que possamos aterrissar no livro de Apocalipse capítulo 17, no seu versículo 15, que diz: e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Dali entendemos, queridos e amados irmãos, que as águas realmente falam de povos, tribos e línguas. Mas só que essas águas estavam amargas, quer dizer que a maldição se encontrava sobre as águas. Era necessário a intervenção de uma árvore para que a maldição pudesse ser tirada. Quer dizer que a maldição se encontrava na humanidade. E essa árvore que vem para retirar a maldição não sobre a humanidade realmente é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o livro de Lucas, capítulo 23, versículo 31, ele se apresenta como árvore. Então é ele que vem para retirar a maldição que existia na humanidade, queridos e amados irmãos. É ele quem leva os pesos, é ele quem realmente leva as cargas, é ele quem realmente leva a maldição. A Bíblia nos diz ainda no livro de Números, capítulo 19, número 19, 14. Penso que já pregamos sobre isso quando falamos sobre o banquete de Boaz. Livro de Números, capítulo 19, versículo 14. Esta é a lei: quando morrer algum homem em alguma tenda, todo aquele que entrar naquela tenda e todo aquele que estiver naquela tenda será imundo 7 dias. Amado, entenda, a Bíblia vai dizer que se morrer alguém dentro de uma tenda, todos que estão dentro da tenda se tornam impuros. Por isso que a Bíblia vai dizer no livro de Romanos 3:23, porque todos pecaram. Quer dizer, Adão pecou, todos nós pecamos. Quer dizer que essa pessoa que morreu dentro da tenda aqui fala do mundo, fala da humanidade. E essa pessoa que morreu dentro da tenda realmente é Adão. E uma vez que ele morre, queridos e amados irmãos, através do pecado, esse pecado foi afetado em todos nós. Quer dizer que todos nós nos tornamos impuros, tal como ele. E a Bíblia vai dizer que se alguém vir de fora e entrar na tenda, ele também se torna impuro. Quer dizer, ele está vindo de fora, quer dizer que ele ainda não é impuro, porque ele está fora da tenda. Mas uma vez que ele entra dentro da tenda, ele leva a impureza que, queridos e amados irmãos, se encontra realmente dentro. Esse que vem de fora e que entra na tenda realmente é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era puro, ele era perfeito, mas ele veio realmente para levar as nossas cargas, ele veio para levar os nossos pesos, os nossos pecados, as nossas maldições, queridos e amados irmãos. Glórias a Deus. Aleluia. Livro de Reis, Segundas Reis, capítulo 6. A partir do versículo 1.
E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse, desculpa, ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau, uma árvore, e o lançou ali, e fez nadar o ferro, e disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Queridos e amados, entenda algo. Aqui a Bíblia realmente nos fala sobre um dos milagres que o profeta Eliseu efetua, em que ele faz flutuar o ferro de um machado. A Bíblia diz que os homens estavam cortando madeiras, mas o ferro do machado, portanto, deixou o cabo, deixou a vara, deixou a peça de madeira e caiu, portanto, na água. E o machado caiu ali, o ferro caiu, e a Bíblia diz que Eliseu vem e pergunta onde caiu, e ele, portanto, vai cortar uma árvore, quer dizer, vai cortar uma árvore e vai pegar essa árvore, vai colocar na água e vai fazer flutuar o ferro. Dizemos assim, queridos e amados irmãos, realmente esse machado representa o homem. Esse machado representa o homem, só que o ferro do machado havia caído. E o ferro nos fala de autoridade, nos fala de poder. Onde é que realmente nós retiramos esse detalhe? No livro de Daniel, quando nos apresentam a estátua é apresentada em divisões, não é? Os 4 impérios ali, começando pelo Império Babilônico até o Império Romano. O último império, que é o Império Romano, a Bíblia diz que a última parte da estátua era de ferro. E o ferro fala realmente de autoridade, fala de força, fala de poder. Quer dizer que o homem, uma vez que entrou uma vez que desobedeceu a Deus, queridos e amados irmãos, então nós perdemos o poder, perdemos a autoridade que nós tínhamos. Porque o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, a Bíblia diz: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança e domine. Quer dizer que Deus nos deu o poder de dominar, Deus nos deu autoridade, Deus nos deu capacidade de dominar. Mas só que nós perdemos o poder de dominar através, queridos e amados irmãos, do pecado. Através do pecado nós perdemos a autoridade. Mas era necessário que Eliseu cortasse uma árvore e com essa árvore fizesse flutuar o ferro, para que o ferro pudesse novamente ser devolvido, aleluia, a madeira, nesse caso a vara. Entenda que a vara aqui é o homem. Mas para que isso fosse, para que o ferro voltasse, quer dizer, para que a autoridade fosse restaurada, era necessário a morte da árvore, era necessário que Jesus Cristo morresse. E através da morte de Jesus Cristo, ele nos concedeu, aleluia, nos restaurou a autoridade. A Bíblia vai dizer que ele disse que todo o poder me é dado no céu, na terra, e disse: idem, em meu nome expulsareis demônios. Quer dizer que ele nos deu autoridade, ele nos devolveu. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, diz que estou a esquecer a passagem. Deus 10, 19 diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ele nos deu poder. Quer dizer que ele nos devolveu o ferro, nos devolveu a autoridade que nós havíamos perdido, queridos e amados. Mas para que ele pudesse nos devolver, jumento robusto teve que ser matado, teve que levar o peso, a maldição sobre ele, para que, portanto, o escape nos pudesse ser acessível. E, queridos e amados, penso que já falamos de muita coisa. Vamos simplesmente pegar uma última passagem, livro de Reis, 2 Reis, capítulo 4. Segundas Reis 4.
A partir do versículo 38. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e fazia um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma para brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. E não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela, e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Queridos amados irmãos, havia, portanto, morte na panela. E quando nós aqui falamos da panela, realmente quando nós aterrizamos no livro de Jeremias, quando Deus vai dizer a Jeremias: olha para o que é que tu vês, essa passagem já não me vem em mente, mas Deus lhe diz ali: o que é que tu vês? Ele diz: eu vejo uma panela. E Deus vai dizer ali que aquela panela realmente era polvo, e dali nós realmente entendemos que falar da panela é falar do povo, mas só que na panela se encontrava oh Senhor. Ok. Nós, portanto, queridos e amados, prometemos trazer-vos a passagem da panela no livro de Jeremias. Oh Senhor, deixa tentar rever aqui. Sejamos um pouquinho pacientes, amados. Ok. Ok, queridos e amados, nós vamos procurar dar-vos a passagem numa próxima oportunidade. Mas entenda que realmente falar da panela é falar de povo. Mas só que a morte se encontrava na panela. E para que a morte pudesse ser retirada da panela, era necessário que existisse a intervenção da farinha. A farinha é usada para fazer o pão. Jesus Cristo, ele é o pão que vem dos céus. Dali, queridos e amados irmãos, dizemos que Jesus Cristo é ele que veio. A intervenção dele veio para retirar a morte. Por isso a Bíblia diz que a morte reinou desde Adão até Moisés. E quando nós falamos até Moisés, explicamos que existe Moisés pessoa e Moisés tempo. Moisés tempo foi realmente terminado na cruz. E Moisés pessoa morreu justamente no livro de Deuteronômio 34. Moisés tempo, quer dizer, existiu morte desde Adão até a cruz. Porque através da cruz Cristo morre e ele, portanto, manifesta a vida para nós, queridos e amados. Então estamos a ver ali sempre o jumento levando a carga, levando, queridos e amados irmãos, os pesos. A última passagem para terminarmos, livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do seu versículo 19. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho. Ai, Senhor, nos ajuda para, portanto, nós conseguirmos encontrar a passagem. 2 Reis 2. Ok, a partir do versículo 19. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova e põe nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Queridos e amados, essa é a última passagem que nós estaremos
partilhando com os amados nesta mensagem ligada ao tema o jumento robusto, e nós estamos a ver sempre o Senhor Jesus Cristo levando a maldição, levando os pesos, manifestando o descanso para nós. E nesta última passagem de 2 Reis capítulo 2, nós estamos a ver que foi informado a Eliseu que as águas eram mães e a terra era estéril. Quer dizer que a esterilidade da terra era causada pela maldade das águas. Quer dizer que as águas, uma vez que as águas não eram boas, então a terra, portanto, era estéril, a terra não frutificava. Você poderia colocar ali semente, mas ela não te dava segundo aquilo que você semeava, porque a terra era realmente estéril. E a Bíblia vai dizer que Eliseu vai pedir um prato novo e vai colocar nele o sal e vai levar até a fonte e vai purificar as águas, e as águas, portanto, passarão a ser boas águas. Quer simplesmente dizer povos, tribos, línguas e nações. Estamos sempre a dizer isso. E era necessário que existisse a intervenção do sal, mas o sal tinha que ser colocado num prato novo. Prato novo realmente quer dizer acerca daquele corpo sem pecado que Jesus Cristo portou, porque ele nasceu de uma virgem. O sal realmente fala da vida que dentro dele estava contido, e foi através da intervenção do sal que realmente as águas foram purificadas. E a Bíblia diz que Eliseu foi na fonte. E quando nós dizemos fonte, fonte aqui é o facto dele ir na fonte, não pode ser entendida em português. O facto dele ir na fonte quer dizer que ele foi em Adão, quer dizer que ele foi resolver o problema na fonte, quer dizer que ele foi em Adão, queridos e amados irmãos. E dali de Adão toda a humanidade também ficou purificada. Então o último Adão morreu por Adão. Então, através, queridos e amados irmãos, deste evento é que nós passamos a ser purificados, e Jesus Cristo verdadeiramente ele é o jumento robusto. Que Deus abençoe-nos a todos, e penso que até aqui podemos dizer Ebenezer merece um aleluia, merece um glória a Deus, porque nós pregamos isso durante muitos dias e restaram ainda muitas coisas por se falar, mas Deus nos fez a graça de pelo menos fazermos isso que nós temos, queridos e amados irmãos, partilhado com os amados. Que Deus abençoe-vos rica e poderosamente.